Os combatentes judeus que lutaram na Palestina durante a guerra enquanto o mundo mergulhava no caos da Segunda Guerra Mundial. Havia um ponto no mapa onde o fogo cruzado era mais do que apenas metáfora. A Palestina, um território sob o domínio britânico, encravado no Oriente Médio, onde 3 forças disputavam o controle: o Império Britânico, os nacionalistas árabes e os imigrantes judeus que fugiam da morte na Europa. Mas essa história não aparece nos livros de história convencionais. A narrativa dominante coloca os judeus apenas como vítimas do Holocausto, perseguidos, massacrados, passivos diante do terror nazista. O que poucos contam é que, enquanto milhões eram levados aos campos de extermínio, outros milhares pegavam em armas no deserto da Palestina. Eles não apenas sobreviveram menos, eles lutaram contra os nazistas, contra os britânicos, vezes contra os próprios vizinhos árabes. O cenário era explosivo. A Palestina, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, estava sob o controle britânico, que recebeu o mandato da Liga das Nações para administrar a região. Só que esse mandato não era neutro. Os britânicos haviam prometido aos judeus, na famosa Declaração de Balfour 1917, apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Ao mesmo tempo, prometiam aos árabes independência se lutassem contra os turcos otomanos. Ou seja, 2 promessas incompatíveis. E a conta, como sempre, seria paga em sangue. Com a ascensão de Hitler na Alemanha, em 1933, e o endurecimento das políticas antissemitas, ondas de refugiados judeus começaram a desembarcar na Palestina. Eles chegavam com cicatrizes, fome, traumas e esperança de recomeço, mas não encontravam paz. Encontravam mais guerra. Os nacionalistas árabes viam a imigração judaica como uma ameaça direta, e os britânicos, pressionados por ambos os lados, começavam a restringir severamente a entrada de judeus, mesmo sabendo o destino que os esperava na Europa. Em 1936, explodiu a Grande Revolta Árabe, uma insurreição que duraria até 1939, com ataques a judeus, sabotagens contra os britânicos e uma repressão brutal, que deixou mais de 5.000 mortos. Nesse cenário, os judeus formaram milícias de autodefesa como o Haganah, o embrião do que, anos depois, se tornaria o Exército de Israel. E aqui começa o capítulo esquecido dessa guerra dentro da guerra. Enquanto a Segunda Guerra estourava na Europa, a Palestina já era um campo de batalha. Judeus treinavam em segredo, montavam arsenais improvisados e aprendiam táticas de guerrilha nas montanhas e desertos. Eles sabiam que não poderiam confiar nos britânicos, os mesmos que prometiam ajuda, mas deportavam barcos cheios de refugiados de volta para os braços da morte. Assim, os combatentes judeus da Palestina cresceram num ambiente onde o inimigo não tinha apenas um rosto. O nazismo os perseguia à distância. O imperialismo britânico os controlava com punho de ferro. E o nacionalismo árabe os atacava nas ruas. E mesmo assim, muitos escolheram lutar. Essa é a história de um povo que não aceitou ser apenas estatística. Que, em meio ao colapso global, decidiu que a própria sobrevivência só seria garantida com armas nas mãos. E que, entre a sombra de Auschwitz e o sol escaldante do deserto, escreveu uma das páginas mais negligenciadas da Segunda Guerra Mundial. Enquanto o mundo assistia em silêncio à marcha dos exércitos de Hitler, uma outra marcha acontecia longe. Dos Holofots, feita de homens, mulheres e crianças sem armas, sem país, sem rumo. Eles não carregavam bandeiras, apenas números tatuados e malas de papelão. Eram os judeus em fuga, expulsos da Alemanha, perseguidos na Polônia, caçados na Hungria, na Romênia, na França ocupada, onde houvesse uma sombra do Reich. Havia também uma lista de deportação. Mas havia um destino que parecia promissor: a Palestina. Terra ancestral, prometida por textos sagrados e relembrada nos cânticos de exílio. E agora, mais do que nunca, a única esperança de vida. Só que chegar lá não era tão simples quanto seguir um mapa. O caminho para a Terra Santa era, na verdade, um campo minado político, geográfico e diplomático. Desde o início dos anos 1930, com o fortalecimento do nazismo, ondas migratórias judaicas tentavam alcançar o porto de Haifa ou a costa mediterrânea da Palestina. Os britânicos, porém, temendo revoltas árabes e buscando manter sua influência no Oriente Médio, haviam imposto severas restrições à imigração judaica. A partir de 1939, com o famoso Livro Branco, os limites tornaram-se ainda mais brutais.
Apenas 75 mil judeus poderiam entrar em 5 anos. Depois, só com aprovação árabe. Era um decreto de morte para milhares. E mesmo assim, eles vieram. Vieram em navios velhos, atravessando o Mar Negro e o Mediterrâneo, em comboios clandestinos, guiados por redes de apoio da resistência sionista, vieram de campos de concentração, recém-libertados do guetos, destruídos, de aldeias, onde já não havia vizinhos vivos. A travessia, muitas vezes, era pior que o destino. Barcos sobrecarregados naufragavam. Patrulhas britânicas interceptavam embarcações e deportavam os passageiros para campos de detenção em Chipre, ou até de volta à Europa. Uma dessas histórias ficou marcada, a do navio Struma, que deixou a Romênia com mais de 700 judeus, tentando escapar. O barco foi barrado pelos britânicos em Istambul. Ficou ancorado por semanas, até ser rebocado de volta ao mar, e afundado misteriosamente. Só um sobrevivente. O resto engolido pelo mar e pelo silêncio das nações. Mas nem todos foram barrados. Estima-se que mais de 100 mil judeus chegaram à Palestina durante a guerra, muitos de forma clandestina, e ao pisarem no solo prometido, não encontravam paz menos, mas um novo fronte de batalha. As tensões com as populações árabes locais estavam em ebulição. Os britânicos policiavam cada movimento com desconfiança. Era o velho ciclo. O povo judeu escapava de uma prisão para cair em outra. O trauma da fuga moldou esses imigrantes. Eles haviam visto o inferno nos trilhos da Europa e estavam decididos a nunca mais ser conduzidos como gado. Por isso, muitos dos jovens refugiados se alistaram nas forças de autodefesa judaicas, como o Haganah, ou em grupos mais radicais como o Irgun. Outros ainda seriam recrutados pelos britânicos para formar uma brigada judaica dentro do exército aliado. A Palestina se tornava então, mais do que um refúgio, virava um campo de preparação militar, político e ideológico, um ponto de ebulição entre a dor do passado e a sede de futuro, sob o céu escaldante do Oriente Médio. Sobreviventes do Holocausto treinavam com fuzis britânicos, recebiam instruções em hebraico e se preparavam para lutar, mais uma vez. Agora não apenas pela sobrevivência menos, mas pela criação de um estado onde nunca mais seriam expulsos. A sombra do Holocausto ainda pairava sobre eles. Mas dessa vez, não estavam mais de joelhos, em meio à guerra global. Uma unidade com um símbolo improvável começou a surgir nos campos de treinamento britânicos. Soldados usando o uniforme do Império, mas com a estrela de Davi costurada no braço. Eles falavam hebraico, tinham sotaque europeu e levavam nos olhos o trauma da perseguição menos, mas também uma fúria contida, pronta para explodir. Assim, nasceu a Brigada Judaica, um exército sem Estado, um povo em armas. A ideia de formar uma unidade judaica oficial, dentro das Forças Armadas Britânicas, era, a princípio, vista com desconfiança por Londres. O temor era óbvio: dar armas a judeus treinados, em plena Palestina, poderia virar uma bomba de efeito retardado contra o próprio domínio britânico. Mas à medida que o horror do Holocausto se tornava impossível de ignorar, a pressão crescia. O líder sionista Chaim Weizmann, futuro presidente de Israel, pressionava os aliados. Se os judeus estão morrendo na Europa da Xemnas, pelo menos lutar. A resposta demorou, mas veio. Em setembro de 1944, os britânicos autorizaram oficialmente a criação da Brigada Judaica, composta por cerca de 5 mil homens, todos voluntários vindos da Palestina, muitos deles sobreviventes diretos ou indiretos da perseguição nazista. Treinados no Egito, esses soldados judeus passaram meses sob o sol abrasador do norte da África. Aprenderam a manusear fuzis Lee Enfield, operar metralhadoras Bren e a dirigir caminhões militares. Mas não era só uma preparação física, era uma formação política, emocional, espiritual. Para eles, cada bala disparada não era apenas contra Hitler, era por seus pais mortos nos guetos, suas irmãs violadas nos campos, seus amigos desaparecidos nos trens sem volta. Em 1945, a brigada foi finalmente enviada à linha de frente menos no norte da Itália, contra as últimas forças do Terceiro Reich. E ali, no fim da guerra, os soldados da Estrela de Davi mostraram ao mundo do que eram feitos. Enfrentaram as SS, libertaram cidades italianas, capturaram soldados alemães. Muitos deles nem falavam italiano, mas todos sabiam dizer uma palavra com clareza absoluta: vingança.
Há relatos de unidades da Brigada Judaica que, ao encontrar prisioneiros alemães, não hesitavam em aplicar sua própria justiça. Oficiais nazistas sumiam. Acidentes aconteciam. Ninguém perguntava muito. O mundo estava em ruínas. E essas ruínas escondiam mais do que corpos. Escondiam memórias. Mas a missão da brigada não terminou com o armistício. Assim que os combates cessaram, muitos de seus membros passaram a atuar por fora da cadeia de comando oficial. Começaram a organizar resgates de sobreviventes judeus da Europa Oriental, ajudando-os a atravessar fronteiras, falsificar documentos e alcançar a Palestina. Essa rede ficou conhecida como Bricha, que significa fuga em hebraico. E foi, de fato, uma fuga menos da fome da destruição, do esquecimento. Alguns membros da brigada também se uniram a um grupo mais radical, os Nakam Menos, ou Vingança, um grupo clandestino que traçou uma meta clara: executar 1000 nazistas por cada um dos 6 milhões de judeus mortos. Envenenamento de poços d'água, ataques seletivos, execuções sumárias. Nada disso aparece nos discursos oficiais, mas está nos bastidores de uma dor que não cabia em tribunais. A Brigada Judaica, sim, tornou-se algo além de um exército. Era símbolo de um povo que não aceitou mais morrer calado. Q. Diante do silêncio das nações, decidiu escrever sua própria resposta com sangue e pólvora. Não havia Estado de Israel, não havia proteção internacional, mas Haviaels, com a estrela no braço, a dor no peito e a metralhadora nas mãos. Eles haviam lutado pelo Império Britânico, marchado sob sua bandeira, enterrado companheiros em campos italianos, e agora voltavam para casa como inimigos. O que deveria ter sido um retorno vitorioso se transformou em mais uma batalha, menos, só que desta vez, os alvos estavam no próprio posto de controle, no soldado britânico da esquina, no mandato que antes se dizia aliado. Começava a guerra nas sombras da Palestina, um conflito onde antigos camaradas agora miravam armas, uns contra os outros. A Segunda Guerra Mundial havia acabado, mas para os judeus da Palestina, a luta estava longe de terminar. Em vez de abrir as portas para os sobreviventes do Holocausto, o governo britânico manteve seu rígido bloqueio migratório. Barcos cheios de refugiados, menos muitos deles recém-saídos de campos de concentração. Menos continuavam sendo barrados, presos, deportados para Chipre, para campos improvisados, ou mesmo devolvidos para a Europa. Para milhares de judeus, o fim da guerra não trouxe liberdade, apenas outro tipo de prisão. A resposta: resistência armada. A mira estava voltada para Londres. 3 grupos começaram a atuar com força dentro da Palestina. Haganah, o braço militar da agência judaica, moderado, disciplinado, mas pronto para a guerra. Irgun Etzel, menos mais radical, nacionalista, liderado por Menahem Begin, acreditava em ação direta e armada contra os britânicos. Lehi, o grupo Stern menos extremista, pequeno, mas violento, considerava os britânicos ocupantes e colaboracionistas do nazismo. O caos estava armado. Os atentados começaram. Em 1946, o Irgun realiza um dos mais famosos ataques da história. A explosão do Hotel King David em Jerusalém, que era sede da administração britânica. O ataque deixou 91 mortos. Londres chamou de terrorismo. Begin chamou de mensagem. Os britânicos reagiram com prisões em massa, toque do recolher, tortura, censura, execuções públicas. Mas quanto mais reprimiam, mais crescia o apoio aos grupos. Muitos veteranos da Brigada Judaica desertavam do exército regular para integrar essas milícias. Eles já sabiam atirar, sabiam liderar, sabiam resistir. Agora, sabiam exatamente quem era o novo inimigo. A guerra não declarada se espalhava. Sabotagens em linhas de trem, explosões em quartéis, sequestros de soldados britânicos. Em resposta, os britânicos começaram a enforcar prisioneiros judeus. O Irgun então enforcou 2 sargentos britânicos em retaliação e amarrou seus corpos a árvores, deixando um bilhete, olho por olho. O Império Britânico, já desgastado pela guerra, começava a perder o controle. As imagens dos soldados enforcados correram o mundo. A opinião pública britânica começou a questionar: por que estamos morrendo na Palestina? É o tempo. Os Estados Unidos pressionavam por um Estado judeu. A ONU começava a debater o futuro da região. E os combates nas ruas, nas florestas e nos becos de Jerusalém se intensificavam.
Era como se a Palestina tivesse se tornado uma panela de pressão, prestes a explodir. E foi exatamente isso que aconteceu. A revolta judaica contra os britânicos não foi apenas uma campanha de atentados. Foi uma demonstração de que o povo judeu, depois de séculos de perseguição e silêncio, estava disposto a lutar por sua autodeterminação. Não importa quem estivesse no comando, alemães, britânicos, árabes, se fossem um obstáculo, se tornariam alvo. Esses combatentes não voltaram da guerra para plantar flores, voltaram para terminar uma missão inacabada. Eles não queriam apenas sobreviver, queriam existir. Estavam prontos para lutar até o fim por isso. Enquanto a Europa ardia sob o domínio do Terceiro Reich, uma rede secreta de judeus armados se infiltrava nas zonas ocupadas. Eram soldados da Brigada Judaica, mas também eram agentes, mensageiros, espiões, sabotadores. Suas armas eram silenciosas, suas missões muitas vezes suicidas. Eles não lutavam apenas por vitórias militares. Lutavam para salvar vidas, vingar mortos, e preparar um futuro que ainda não existia. O campo de batalha era a Europa em ruínas. A missão: resgatar os que restaram e fazer os carrascos pagarem. No fim da guerra, quando as tropas aliadas varriam os últimos redutos nazistas, os combatentes judeus tiveram uma nova tarefa: entrar nas zonas libertadas, identificar sobreviventes, organizar abrigo e dar voz a quem o mundo ignorou por tanto tempo. Só que esse resgate era mais do que logística, menos era um mergulho no inferno. Os soldados judeus da Palestina foram os primeiros a entrar em muitos campos de concentração libertados. Encontraram esqueletos vivos, barracas infestadas de piolhos, corpos empilhados como lenha, e entre eles, vozes em Yiddish, polonês, húngaro, alemão, gente que por milagre ainda respirava, mas que não tinha mais ninguém. Famílias inteiras haviam desaparecido. Cidades inteiras tinham sido varridas do mapa, e o que sobrava eram nomes tatuados nos braços, e um vazio impossível de preencher. Esses combatentes montaram centros de triagem, cozinhas improvisadas, acampamentos de transição, cuidavam de feridos, buscavam parentes, anotavam testemunhos. Cada depoimento era uma facada a menos, mas também um registro. Eles sabiam, se não documentassem, a história seria apagada. E muitos já sabiam o que era viver num mundo enquanto as bombas caíam sobre Berlim e os tanques aliados avançavam pela França. Uma guerra paralela acontecia nas sombras da Europa, ocupada menos feita em silêncio, por homens e mulheres que usavam estrelas de Davi escondidas sob casacos civis. Eles eram poucos, eram judeus, e estavam infiltrados atrás das linhas inimigas, com uma missão dupla: resgatar os seus e punir seus algozes. Em plena Segunda Guerra, os britânicos começaram a recrutar soldados da Palestina que falassem alemão, húngaro, polonês, romeno. Não era difícil encontrar. Muitos eram refugiados que haviam escapado da Europa poucos anos antes. Outros eram filhos de imigrantes que ainda sonhavam em rever suas famílias perdidas no continente. Sabiam os dialetos, os costumes. E um motivo maior do que qualquer soldado regular: justiça. Assim nasceu a Unidade Especial X, composta por judeus treinados pela inteligência britânica para agir nas sombras da Europa nazista. Foram enviados para missões de sabotagem, infiltração e apoio à resistência local em países como Hungria, Iugoslávia, Itália e França. Muitos usavam identidades falsas. Todos sabiam que, se fossem capturados, seriam executados como traidores e sub-humanos, sem julgamento, sem piedade. Entre os nomes mais notórios está Hannah Ezenes, uma jovem húngara que migrou para a Palestina antes da guerra. Se alistou como paraquedista e foi enviada de volta à Europa para resgatar judeus prestes a serem deportados. Ela caiu de paraquedas na Iugoslávia em 1944, mas foi capturada ao atravessar a fronteira da Hungria. Torturada brutalmente pela Gestapo, recusou-se a entregar qualquer informação. Foi fuzilada aos 23 anos, dizendo: "Não tenho medo da morte, tenho medo da traição." Outros tiveram mais sorte. Muitos desses agentes judaicos atuaram diretamente com grupos da resistência local, explodindo trilhos de trem, interceptando mensagens alemãs, desviando comboios de deportação. Alguns conseguiram libertar famílias inteiras de campos menores ou impedir que certos trens chegassem a Auschwitz. Eram ações pequenas, mas que salvaram centenas, talvez milhares, de vidas. Alguns, após o fim da guerra, seguiram em outra direção: a caça aos nazistas,
Veteranos da Brigada Judaica e da Unidade X se uniram em grupos clandestinos para rastrear oficiais da SA, guardas de campos de extermínio, torturadores e colaboradores. Criaram listas, usaram documentos falsos, atravessaram fronteiras e aplicaram execuções silenciosas em estradas, florestas e vielas. Poucos voltaram para contar, mas os ecos dessas missões ainda ressoam nos arquivos esquecidos da Europa. Esses judeus armados e infiltrados representavam uma ruptura definitiva com o estereótipo imposto durante séculos, o do judeu submisso, frágil, à mercê do destino. Eles não esperavam por resgate. Eles eram o resgate, e ao mesmo tempo que salvavam vidas, escreviam com sangue uma advertência ao mundo. Nunca mais. A história desses agentes secretos, sabotadores, mensageiros e caçadores é uma das páginas mais ocultas e mais corajosas da Segunda Guerra. Eles lutavam sem bandeira oficial, sem reconhecimento, sem promessas de medalha, mas com a certeza de que, se não fosse por eles, o genocídio teria sido ainda mais absoluto. Quando os canhões finalmente silenciaram em 1945, a guerra parecia ter acabado, mas para os judeus que lutaram com armas nas mãos, o verdadeiro combate estava apenas começando. O nascimento de um Estado, um lar, um território onde não seriam mais deportados, silenciados ou exterminados. E esse projeto, chamado Israel, não nasceu apenas de resoluções da ONU ou de discursos diplomáticos, menos nasceu do sangue, do treinamento e da experiência dos que haviam lutado durante a guerra. Cada homem e mulher que participou da resistência judaica, da Brigada Judaica ou dos grupos clandestinos de autodefesa, trouxe consigo uma coisa que nenhum sionismo teórico poderia substituir: experiência militar real. Eles sabiam montar e desmontar um fuzil no escuro, sabiam organizar linhas de defesa, planejar emboscadas, construir sistemas de comunicação, sabiam, mata, e, mais importante ainda, sabiam por que lutavam. Tinham visto seus irmãos nas valas da Polônia, tinham queimado com os campos, tinham explodido trilhos de trem com as próprias mãos. Eles eram os sobreviventes, mas também os arquitetos da resistência. Quando, em 1947, a ONU votou a partilha da Palestina entre judeus e árabes, os britânicos já estavam prontos para sair, e no vácuo deixado pelo Império, começou a Guerra Civil. Povoados judeus e árabes se atacavam mutuamente. Comboios eram emboscados. Famílias inteiras morriam em disputas territoriais que vinham fervendo há décadas. E foi nesse cenário que os veteranos da Guerra Global voltaram ao campo de batalha. Agora para defender uma terra que ainda nem existia no papel. Osman, da Haganah, do Irgun e até os combatentes da Brigada Judaica reorganizaram as forças judaicas em um exército de verdade. Não mais milicianos improvisados, mas um exército moderno, com hierarquia, tática, logística e capacidade de combate. No dia 14 de maio de 1948, quando David Ben-Gurion proclamou oficialmente o Estado de Israel, o país nasceu já em guerra. No dia seguinte, 5 exércitos árabes invadiram o território: Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano. Era uma guerra para apagar o recém-nascido, mas Israel resistiu. E resistiu, em grande parte graças àqueles combatentes formados nas trincheiras da Segunda Guerra. Eles assumiram comandos de brigadas, organizaram estratégias, trouxeram armas por contrabando e treinaram novos soldados. Cada tiro disparado em 1948 tinha ecos de Monte Cassino, do deserto da Líbia, da resistência na Iugoslávia. A influência foi tão grande que nos anos seguintes, ex-combatentes da Brigada Judaica tornaram-se figuras centrais na política e no exército israelense. Muitos se tornaram generais, outros, primeiros ministros, como Menahem Begin, ex-membro do Irgun, que anos depois assinaria acordos de paz históricos com o Egito. A luta contra o nazismo, contra o imperialismo britânico e contra o silêncio da humanidade não foi em vão. Ela forjou o núcleo duro de um país que nasceu sob o fogo e sobreviveu. Israel não surgiu do nada. Ele foi armado nas praias de Haifa, nos becos de Jerusalém, nos campos da Itália e nas sombras dos trens da morte. Foi moldado por combatentes que disseram nunca mais e fizeram disso uma doutrina militar, política e espiritual. E o impacto desses combatentes não está apenas nos livros de história, está no DNA de um Estado que aprendeu, desde o primeiro dia, que sua existência não seria dada, seria conquistada.
Eles lutaram com coragem, enfrentaram o deserto, a neve, o ódio de 3 impérios. Alguns voltaram para casa com medalhas no peito menos, mas a maioria voltou com cicatrizes na alma. E muitos nem voltaram. A história dos combatentes judeus da Palestina durante a Segunda Guerra Mundial é uma daquelas que o mundo preferiu esquecer. Eles estavam no campo de batalha certo, mas na geografia errada. Lutaram ao lado dos aliados, mas jamais receberam o mesmo reconhecimento. Morreram enfrentando os nazistas, sabotando comboios, resgatando vítimas. Mas quando a guerra terminou, foram apagados dos desfiles da vitória. Os que sobreviveram carregaram um preço que nem o tempo foi capaz de curar. O peso da memória e da perda. Homens que resgataram crianças de trens da morte e nunca mais conseguiram dormir. Mulheres que infiltraram campos de prisioneiros e que jamais voltaram a confiar em outra alma. Jovens que com 18 anos já haviam matado nazistas e carregavam esse fardo até a velhice. E o mais cruel, muitos desses combatentes, ao voltarem para a Palestina, foram perseguidos pelo próprio império que haviam ajudado a salvar. Os britânicos viam ex-combatentes com desconfiança. Eles sabiam usar armas, sabiam organizar resistência, sabiam escapar de cercos. Eram perigosos demais para serem tratados como heróis. Outros, após a criação do Estado de Israel, viram seus feitos serem engolidos por narrativas políticas. Muitos integrantes do Irgun, da Lei ou da resistência clandestina foram tratados como extremistas, bandidos, ou simplesmente ignorados pela historiografia oficial. Suas ações estavam fora da diplomacia, fora dos gabinetes, eram ações de desespero, de vingança, de sobrevivência. E isso não cabia bem nos livros. Mas com o passar das décadas, as vozes desses combatentes começaram a ecoar novamente. Memórias foram escritas, documentos desclassificados, fotografias esquecidas, e com elas, um reconhecimento tardio, porém necessário. Hoje, muitos desses nomes estão eternizados em museus, memoriais e cerimônias em Israel e ao redor do mundo. Mas para eles, o verdadeiro legado nunca esteve nas estátuas, e sim nas escolhas que fizeram. Escolheram não ser vítimas. Escolheram lutar. Escolheram morrer em pé, quando o mundo os queria ajoelhados. E é esse o legado mais poderoso que deixaram. Porque a luta desses homens e mulheres não foi apenas contra o nazismo, o colonialismo ou o antissemitismo, foi contra o destino imposto, contra o papel de mártir silencioso que lhes era reservado, contra a ideia de que o povo judeu deveria ser sempre o alvo, e nunca o agente. Eles mudaram a narrativa, reescreveram o papel que lhes haviam dado. E mesmo que muitos deles tenham sido esquecidos, seus atos continuam vivos, não apenas na fundação de um Estado, mas na própria afirmação da dignidade humana frente ao abismo. Lutaram no anonimato, morreram muitas vezes sem glória. Mas, o mundo livre, mesmo sem saber, deve parte da sua liberdade. É eles,